Oi, Carol. Tudo bom? Oi, Simone. Oi, Bru. Boa noite a todos. Dani, você entrou com de papo com a Hoff. Não tá no seu. Tudo bom, meninas? Boa noite. Mais uma live de ozônio. Carol, que legal. Muito bom ter você aqui. Muito legal. Beijo, muito legal. Tudo bem, meninas? Muitas saudades, que legal. Depois você dá, se você ficar curiosa, tem outras lives aí de ozônio. Acho que agora fica no IGTV, né? Então as lives ficam direto. Agora sim, Dani, você entrou pelo teu. Tudo bem? Tudo bom a todos? Vamos começar mais uma live de ozonioterapia. Da sequência do que a gente estava falando já de ozônio, sobre ozonioterapia. Tô dando uma verificada aqui da última que a gente colocou. Beleza. Bom, vamos dar sequência da onde eu parei da primeira live, tá? Pra gente não perder muito assunto, né? Tá? Então, vamos começar falando da importância da ozonioterapia. Qual de vocês tiver dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, mesmo durante a live, pode fazer a pergunta. Oi, Malu, boa noite. Então vocês podem fazer a pergunta que quiserem, eu vou tentando responder também durante a live, que às vezes uma dúvida de vocês sobre o ozônio pode ser pertinente naquele momento, tá? Então, assim, essas primeiras lives, elas costumam ser um pouco mais complicadas no ozônio, porque é muita fórmula, muita tensão química, que é o que a gente... Tudo bom, Rá? Boa noite. Então, essa parte do ozônio no começo era um pouco, eu não vou falar chata, porque eu me apaixonei até pela parte química, biológica, técnica dela, né? Então, mas eu vou passar para vocês alguns conceitos e eu vou voltar só um slide mesmo onde a gente parou na última live, para vocês retomarem do que a gente estava falando do ozônio, tá? Não esqueçam, qualquer dúvida pode estar passando aqui para mim, que eu respondo para vocês. Então, vou virar um pouquinho aqui pro computador. Se vocês não estiverem enxergando, vocês me passam aqui, tá? Aqui para mim na tela, ele mostra que está aparecendo para vocês legal, que dá para ler, tá? Então, assim, ó, o ozônio, como nós falamos na live passada, ele é usado em microgramas. Então, a respeito do potencial em microgramas que você vai utilizar do ozônio, é a ação que você vai promover para a terapia do seu paciente, tá? Lembrando, gente, que o ozônio ele tem uma potencialidade, você aqui tem de 0 até 100 microgramas de uso do ozônio. Então, vocês veem aqui nesse medidor, você tem como usar de 0 a 100 microgramas num tratamento. Voltando também a lembrar um pouquinho, que a gente precisa sempre recapitular, e alguns não viram na live passada, recomendo que assistam. As máquinas no Brasil, gente, ela chega no máximo a 60 microgramas, tá? Que é o que a gente precisa mesmo para no uso sistêmico ou no uso do consultório, é o máximo que a gente vai usar, até para ozonizar a água, porque para a gente fazer qualquer tratamento a nível sistêmico, a gente usa no máximo de 40 a 45 microgramas para você fazer uma via sistêmica, tá ok? Então, recapitulando um pouquinho, se a gente estiver usando aí, vamos supor, na máquina de ozonioterapia, 60 microgramas, e você estiver fazendo tanto a nível de gás, ao nível de água ozonizada, você vai ter uma ação bactericida, você vai ter uma oxidação da parede bacteriana de 1 a ponto 10 segundos, uma reação fungicida. O ozônio tem uma ação na membrana do fungo
E a peroxidação prejudica a propriedade de barreira de homeostase do fungo. Então, assim, ele tem uma ação fungicida também e virostático. Ele inibe a replicação viral através dos ozonídeos, né? Ele não inibe na ação rápida dele, é na ação tardia, que vai de 24 a 72 horas através dos ozonídeos, que fazem uma destruição parcial do invólucro viral. Eles não conseguem se ligar na célula, aí você inibe, você não acaba com o vírus, mas você dá um tempo muito grande para o seu organismo se preparar para defender ele. Então é aquilo que a gente fala, o ozônio, ele turbina o nosso corpo para um melhor desempenho, entendam? Voltando aqui com vocês, o ozônio, quando você faz um tratamento de ozônio, você tem que saber para que você quer. Claro, para vocês que talvez que estejam assistindo não entendam como é essa parte de microgramas da potencialização do ozônio, você tem um certo potencial. Então você tem desde uma ação imunológica até você pegar uma ação bactericida. Então você vai usar pouco para biomodulação, bioestimulação, e muito se você quiser ter um efeito bactericida, fungicida ou virostático, tá? Então vai muito... Oi, Cris, boa noite. Então vai muito do seu tratamento-alvo. Você vai transformar o protocolo do paciente. Então, essas lives de ozonioterapia que eu estou fazendo com vocês, ela tem uma finalidade. Eu estou balançando aqui um pouquinho para deixar o tripé legal. Ela tem uma finalidade de levar para vocês um pouco de informação que há muitos de nós, como o ozônio não é novo no Brasil, mas ele também não é uma coisa muito antiga. Eu, principalmente, quando fiz meu curso, a Dani, quando fez o curso, o Avelino, que é o Buco, que trabalha comigo, nós não tínhamos muita informação sobre o curso. Então, essas lives, elas têm a intenção de mostrar para vocês um pouco da ozonioterapia, para que se der vontade de vocês fazerem um curso, ou qualquer curso, vocês não irem às cegas, entende? Então, essa é a proposta de estar explicando para vocês. Só a parte de germicida que a gente pode promover na nossa cadeira do consultório e o quanto a gente já pode se tratar com ozônio, só aí já vale o curso, tá, gente? Só isso já valeria o curso. Vocês verem, vocês ficam doidos, assim, ainda mais podendo tratar. A maioria das meninas aqui da live fazem já harmonização facial. Então, assim, o ozônio ele é muito resolutivo na harmonização, ele é bem resolutivo nos tratamentos de pério, endo, cirurgia, dor de ATM. Vocês vão ajudar o paciente de vocês. Você vai fazer uma aplicação via auricular, você acaba ajudando ele com uma rinite. É incrível, o paciente em segundos ele fala para você que melhorou. As dores de articulação temporomandibular também é uma coisa assim que é na hora, é muito bonito de se ver mesmo, né? Aqui está perguntando, Jair, o curso vai ter sim. Na próxima live eu vou estar explicando para vocês, vou estar mandando até o link para o curso. Ele vai ter sim, a gente está esperando só, na verdade, a faculdade retornar, né? Nós vamos retornar também com as aulas de harmonização orofacial, e aí vai ser liberado as datas para quando a gente pode colocar o curso para dar sequência, porque já tem aluno matriculado no curso, se eu não me engano já tem a turma formada. E qual de vocês também tiverem aí na live e quiserem fazer o curso, é só entrar em contato comigo que eu vou passar o telefone da Unip, do pós-Unip para vocês. Ou se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou pelo Instagram, Facebook, o celular. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo para estar falando do curso. Mas muito provavelmente
se a gente voltar, vamos por em junho, é capaz de julho já estar liberado, voltar em julho, aí agosto. Precisa ver também ver o time clínico, porque vocês vão ter clínica, né, de ozonioterapia também, né? Então, vou voltar aqui para conversar um pouquinho para vocês. Pessoal, então a gente estava conversando sobre a parte de microgramas, a potencialização do ozônio. Podem ficar com isso na cabeça, não tem problema, porque a gente sempre vai estar voltando nessas fórmulas, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre muita parte técnica do ozônio, mas eu vou dar algumas coisas também legais para vocês verem. Outra coisa que a gente segue na ozonioterapia, nós seguimos o protocolo de Madrid. Eu vou estar conversando com vocês e vou jogar pelo vídeo para vocês poderem visualizar, tá? Qualquer coisa pode me chamar aqui que eu estou olhando as perguntas, tá ok, pessoal? Então aqui, ó, conforme vocês olham, aqui está a parte de potencialização. Só rapidinho para vocês verem, tá? Aqui, ó, vocês a 2 microgramas, 2, 3 microgramas já tem uma ação anticelulite, tá? Se vocês fizerem a aplicação. Anti-idade, a 5 microgramas, 10 microgramas, entre 10 e 15 você vai ter uma ação lipolítica, anti-inflamatório, analgésico, imunoestimulante. Você tem a 35 você vai ter anti-acne, bactericida, virucida, fungicida. Então assim, você não precisa de mais de 60 para estar desenvolvendo o seu tratamento, tá ok? Deixa eu ver aqui, então. Bom, legal, é aqui, ó. Isso aqui é super importante. Quando vocês forem fazer a ozonioterapia, é muito importante vocês seguirem as recomendações do protocolo de Madrid. O que é o protocolo de Madrid? A ozonioterapia, na live passada eu comentei para vocês que o ozônio é uma molécula natural na natureza. É uma biomolécula, então assim, não tem como você patentear o ozônio. E é muito barato para você fazer ozônio, né? Fabricar o ozônio é muito barato, né? A terapia é uma outra história, vocês vão desenvolver cada um sua terapia, cada um seu tipo de tratamento, mas é uma coisa muito barata. Então assim, como não pode ser patenteado também, a indústria farmacêutica ela quer mais acabar com essa possibilidade de você se tratar até naturalmente, com algo natural, né? Que não seja uma droga, porque o ozônio não é uma droga, como nós vimos na live passada. O ozônio é uma molécula natural, ela é uma molécula selfie. Vocês vão perceber, acho que tem um slide daqui a pouquinho aí, que vocês vão ver que ela é uma molécula selfie. Quando você ativa os neutrófilos, você tem um agente agressor e o neutrófilo vai ser ativado. Na hora que ele entra em ação, é formado ozônio dentro do nosso organismo. Então, assim, você tem ele na natureza e o próprio organismo, o organismo humano, produz. Então, você não tem como patentear algo que está ali na natureza, à disposição da natureza, entende? Então, fica essa coisa. Fora a medicina que ainda não está liberada, acaba complicando um pouco porque os médicos não podem utilizar e fica essa coisa de poder usar e não usar. Então os países, principalmente depois na parte histórica, quando vocês tiverem acesso, depois eu mostro também para vocês a parte histórica, essa parte ainda não mostrei, mas quando vocês fizerem a aula, vocês vão perceber que na parte histórica do ozônio, você tem acho que é 1933, se eu não me engano, nos Estados Unidos. O ozônio era muito utilizado nos Estados Unidos e acho que, se eu não me engano, em 1933, mas depois eu confirmo para vocês, houve aí eles brecaram o ozônio e começaram a proibir o uso do ozônio, mas foi com essa intenção da indústria farmacêutica. Tanto que hoje, se vocês forem ver, mais países que não falam a língua inglesa que fazem muita ozonioterapia. Rússia, China, Espanha, Alemanha, Itália, Cuba, que mais? Coreia. Então assim, Japão. Então assim, vocês vão ver que os países de língua inglesa pouco usam. Aqui no Brasil a gente acaba seguindo a medicina nossa acabava seguindo essa doutrina.
E também mostrei para vocês que agora o ozônio já é protocolo SUS. Então, assim, uma maravilha isso. Então, eu vou dando sequência nessa breve explicação para vocês. O que acontece? Olha só. Aí você tem as unidades de medida para as aplicações terapêuticas, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, só falar, tá? Que eu começo a falar, depois eu não paro. Então você tem a dose total de quantidade de ozônio. Sempre a dose total, que é a dose que você quer utilizar. Esquecem contas, tá? Eu vou falar muito número louco aqui, mas vocês esqueçam essa parte porque dá nó na cabeça mesmo no começo. Mas vocês vão ver que a dose total sempre vai ser em cima da concentração de ozônio versus o volume que você vai aplicar. Então você tem que ficar sempre atento na máquina, na dose, na concentração que você vai fabricar de ozônio versus o volume que você quer aplicar naquela região. Por que que isso é fundamental? Porque no caso do ozônio é muito legal, gente. Aquela frase é muito importante, menos é mais. Você tendo uma dose efetiva dentro daquela janela terapêutica que a gente pode utilizar, você vai ter uma dose total muito resolutiva para aquele tratamento, que aí você vai discutindo com o tempo, você mesmo vai chegar, claro, a gente tem protocolos base, mas você no seu dia a dia, na clínica normal, você vai estabelecer um protocolo para os seus pacientes. Na verdade, conforme a gente começa a atender nossos pacientes, a gente começa a ver a necessidade do tratamento deles. Então, às vezes você começa com uma dose, vamos supor, de 10 microgramas de um tratamento e acaba parando ela com 20. Ou você pode começar com uma dose de 10 microgramas e acabar parando com ela com 5. Ou começou com 10 e acertou com 10, entende? Então, assim, vocês têm uma base de protocolo inicial de tratamento, uma janela que vocês já estabeleceram para aquele paciente, ela já ficou uma dose total individualizada, mas vocês estão aprendendo aquilo com cada paciente, vai ter um. Então, sempre começa com pequenas doses, tá? Aí você você mede em microgramas o ozônio. O ozônio, gente, ele é medido em microgramas. Essa é a patente que a gente mais usa para fazer a ozonioterapia. Ou você pode usar unidades mais próximas acima dela, que indica a quantidade de ozônio total em um volume de gás. Mas sempre vai ser em microgramas, não precisam se preocupar. Aqui tem uma formulazinha que eu estou mostrando para vocês, que uma micrograma é igual a 10 elevado a menos 3 miligramas, que é igual a 10 elevado a menos 6 gramas. Embaixo aqui é a mesma coisa, 1 grama de ozônio é igual a 10 elevado a terceira miligramas, que é igual a 10 elevado a sexta microgramas, tá? Todas essas nomenclaturas vão ser iguais. Aqui o Jair está me perguntando se sempre será o protocolo de Madrid. Na verdade, não fala, Jair, protocolo de Madrid não, tá? Você fala declaração de Madrid. É que, claro, no livro, quando vocês forem fazer a aula, nós vamos mandar para vocês a gente manda o protocolo atualizado e para o português, né? Então, não é que você usa o protocolo, é que lá dentro, o que significa o protocolo de Madrid? A Declaração de Madrid. Vou explicar um pouquinho para vocês. Vou voltar aqui porque eu gosto de olhar para vocês. A Declaração de Madrid pega todos os países que já liberavam a ozonioterapia, que já tinham a ozonioterapia como o dia a dia deles ali de uso, já podiam usar em hospital, tratamentos. Aí você pega Itália, Alemanha, Cuba, Rússia, todos os países que usam a ozonioterapia, eles se reuniram e criaram a primeira Declaração de Madrid. E aí ficou instituído que sempre esse consenso, é como hoje na harmonização facial, está tendo no Brasil, você faz um consenso para você estabelecer doses, um tanto de volume para isso, um tanto de volume para aquilo. Então a declaração de Madrid, ela foi uma reunião entre essas pessoas para eles desenvolverem um consenso base, porque você precisa dar um primeiro passo para você estabelecer depois o seu próprio protocolo, entendeu?
Então, assim, a Declaração de Madrid, ela é maravilhosa nesse sentido, porque você vai usar aqueles protocolos iniciais que eles têm como um norte para o tratamento dos seus pacientes. E aí, você tendo essa ciência, a ozonioterapia ela é muito gostosa nesse sentido, que a gente começa a querer estudar a nível celular. Nós somos da área da odontologia, então assim, nós não nos preocupávamos tanto, pelo menos não eu, com a parte biológica, mas biológica a nível celular, o que aquilo ia fazer a nível celular, para depois pensar em tecido, o que quer que seja, a nível celular. E o protocolo, ele traz isso. Você estudando demais a ozonioterapia e como funciona a célula e o que você vai otimizar no organismo com o ozônio, você começa a já saber mexer com as quantidades que você quer estar fazendo de tratamento das terapias dos seus pacientes. Mais ou menos isso. A Dani respondeu para ele, né? Base, já existem outros protocolos para determinadas doenças, estudos publicados. Esses estudos publicados que aqui a Dani está mencionando, é que com base no protocolo de Madrid, saíram várias vertentes de estudo em cima de vários protocolos para a doença, porque vamos supor, a doença, o tumor, ou qualquer tipo de coisa ruim que esteja acontecendo no seu organismo, 90% delas não gosta do oxigênio. Então, quando você tem um aporte de oxigênio no corpo, você está fazendo bem para ele. Tanto que a gente fala, você está promovendo um estresse oxidativo com ozônio, mas é para dar um tapa no teu sistema imune, para ele funcionar novamente bem, entende? Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Então aqui, esse aqui vocês já viram. E aqui, esse slide é bem legal. Aqui vocês já vão começar a entender bem o que eu estou falando para vocês. E aí, Jair, legal o que você falou. Mas você não tem ainda um protocolo em mente, entenda isso. Mas na unidade de medida de ozônio para aplicação terapêutica, você vai ter um exemplo. Pessoal, se vocês ficarem meio perdidos aí, me falam, tá? Por exemplo, você vai presumir que a quantidade de ozônio que você vai fazer na aplicação no seu paciente é de 200 microgramas para uma determinada terapia que vai ser aplicada, tá ok? Então você vai presumir que a quantidade é de 200 miligramas. O que você vai pegar? Você tem duas formas ali de tirar na sua máquina. Você vai pegar a máquina ali que você vai fazer o ozônio, vai produzir o seu ozônio terapêutico, né, medicinal, seleciona a concentração de 20 microgramas, então eu vou lá na minha máquina, seleciono lá 20 microgramas por ml, e você vai preencher, Lueloc, né, a máquina, pelo menos a máquina da Filozon, ela é Lueloc, e aí você preenche uma seringa de 10 ml a 20 microgramas. Então você tem uma seringa de 10 ml a 20 microgramas de ozônio. 20 microgramas de ozônio vezes, aqui acabei errando ali deu 10 ml. 10 ml dá 200 ml. Aqui essa conta tá errada, tá, pessoal? Depois eu mudo. Não, vou mudar acho que já agora aqui. Maravilha. Vezes 10. Por isso que é bom a gente poder já fazer isso agora. Então, pessoal, vocês têm ali 20 microgramas a 10 ml, vocês vão ter os 200 microgramas terapêuticos que você quer utilizar naquela aplicação. Aí você tem uma seleção, uma outra parte que você pode fazer, que é selecionar uma concentração de 10 microgramas ml e preencher uma seringa de 20 ml. Aí você vai falar, pô, Cris, mas qual a intenção de você estar colocando numa seringa de 10 ou numa seringa de 20? Depende do que você está fazendo. Às vezes esquece a concentração, tá, pessoal? Esquece agora a concentração. Mas eu vou fazer uma olheira, uma papada, quero uma ação lipolítica no jaw, na face. Eu vou usar uma seringa de 20 ml até para você ter o tempo de trabalho maior. Você não ficar indo lá coletar mais ozônio, tá? E voltar e fazer. Aí você pode fazer uma olheira, uma papada. Então assim, ali uma seringa ali de 20 já é o suficiente. Só que você vai fazer o quê? Você vai colocar um micrograma menor.
mas você vai ter a mesma concentração de 200 microgramas para você utilizar na sua harmonização com o efeito lipolítico, tá? Isso aqui é um exemplo que eu estou falando para vocês, mas para vocês verem como tem algumas fórmulas para você chegar na mesma patência de dose terapêutica que você vai utilizar, tá? Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Oi, Dri, querida, tudo bom? A Dri se formou comigo, muito legal, Dri, ter você aqui. Aqui, pessoal, também um pouquinho mais de ciência da coisa, mas é muito bom vocês verem isso. Como funciona a cinética da degradação do ozônio? Isso é fundamental você saber, porque às vezes a pessoa fala, pô, por que eu vou ter que ir no consultório toda vez? Eu tenho que fazer no consultório toda vez. Porque o ozônio, pessoal, ele é produzido no nosso consultório e é ali que ele fica. Na hora ele tem uma degradação, ele perde. Nesse gráfico aqui do Gregório Martinez, né, de 2013, você vai perceber que o gráfico ele demonstra a cinética de degradação do ozônio. E aí você tem, ela foi feita em cima de uma seringa de 50 ml, tá? E o ponto de partida foi uma concentração de 20 microgramas por ml numa temperatura de 20 graus Celsius. Depois nós vamos chegar nessa brincadeira de temperatura também, a respeito de gás e água, tá? Hoje não, mas você tem que ter uma base, porque como o ozônio ele tem uma degradação dependendo muito da temperatura e dependendo também muito de como está a qualidade da água que você vai utilizar ou o meio ambiente que você vai utilizar ele, você vai perceber que aqui no gráfico, ó, você vai ter um tempo maravilhoso. Aqui ele colocou a 20 microgramas, você acha sempre uma zona de conforto, uma zona de tratamento central, que é onde você vai ter ainda aquele pico máximo de utilização para doses terapêuticas. Então a gente tem, em média, tá? Mas eu já vou complementar algumas informações em cima desse estudo, que você produzir o teu ozônio aqui, pessoal, ó, no tempo zero, no minuto zero, você tem aí uma janela de tratamento de efetividade até 30 minutos, tá? Claro que é muito tempo para você estar utilizando. Então, assim, 30 minutos para nós que somos dentistas é muito tempo. A gente faz muita coisa em meia hora. Mas já tem estudos que falam que a cada 10 minutos você perde 10% da efetividade do que você tem naquela seringa, tá? E aí aqui embaixo vocês podem estar lendo também a importância do uso do gás, aquilo que eu falei, nos primeiros 30 minutos, depois dele ter sido gerado. E aí, pessoal, não importa como pessoal, a gente fala assim, o gás ozônio ele é mais pesado que o oxigênio, então ele vai cair. Por mais que você produza ele vai cair muito rapidamente. Mas por mais que você tenha produzido ele, a posição da seringa não influencia na manipulação do gás. Apesar que assim, o seguro morreu de velho. Eu tenho que confessar para vocês que sempre quando eu acabo de produzir o meu ozônio na seringa e eu tiro da máquina, eu sempre coloco a seringa voltada para cima, tá? Com agulha ou sem agulha, não importa. Eu sempre coloco para cima. Para quê? Para não ter diferenciação ali na seringa, tá? Aqui, esse aqui eu vou dar uma passada rápida também para vocês, mas a título mais de vocês ficarem tranquilos. Outra coisa, materiais compatíveis com ozônio. Aqui não tem o vidro, tá? Porque essa daqui eu coloquei, realmente não vi que não tinha o vidro. O vidro é super compatível com ozônio. Aqui vocês vão ter o aço inoxidável excelente, plástico ABS bom, a borracha não é, tá? Então assim, vocês forem ver, a luva, quando você coloca o ozônio ali na luva, ele degrada, ele praticamente assim, ele dissolve a nossa luva de borracha, tá? Aqui onde você não tem nada consta, é porque não foi feito ainda o estudo. O ozônio tem muita coisa que ainda não foi feito estudo em cima dele, tá? Porque aquilo que eu falei, quem vai querer estudar algo que é tão barato? Porque não vai conseguir vender depois, tá? Então, pessoal, ó, a borracha nitrílica, um exemplo, tem vários efeitos. Você vai criar muito subproduto, não é legal estar usando, tá? Prolipopileno é bom, o Carlex é excelente.
o PVC é bom. Então, assim, só uma passada a mais para vocês, título de curiosidade, quando vocês forem estudar isso, aí sim vocês têm que ter isso na cabeça, porque, pessoal, tudo que vocês forem utilizar com ozônio, o que vocês forem fazer para o seu paciente, você tem que saber aonde, que meio que você vai aplicar aquilo, porque você vai criar um subproduto. E o que a gente quer é oxigênio medicinal puro mais ozônio puro. Essas duas coisas que a gente quer. A gente não quer outra coisa, tá? Aqui também, a título também para vocês de informação, porque apesar que no curso a gente tem que saber isso daqui, volto a falar para vocês, no ar por volume, 1 grama por milímetro cúbico, você tem 467 ppm, 1 ppm é igual a 2,14. Não vou me estender muito com esses números, nós não estamos numa aula aqui para vocês terem que ter esses números na cabeça. E aqui vai confundir um pouco vocês, principalmente quem ainda não estudou ozonioterapia, tá? O ozônio, ele é o que dá o tom azul do céu, tá? Por quê? Na temperatura ambiente, ele está a menos 112 graus Celsius, tá? Ele condensa, ele é um líquido azul escuro, e aí os átomos de oxigênio na molécula de ozônio são dispostos segundo um ângulo obtuso. Aí você tem mais ou menos a temperatura crítica dele, o tempo de fusão, que é menos 192,5, mais ou menos 0,4 graus Celsius, tá? Aí o ozônio é ligeiramente mais denso em relação ao ar, então por isso que você vai ter isso aqui, quer ver? Na propriedade ozônio versus oxigênio, que vocês vão ter aqui. Peso molecular, a coloração, o ozônio é azul. Quando você olha para o céu, você não está olhando o oxigênio ali, você está olhando o ozônio, tá? Aquele azul do céu é o ozônio. O cheiro do ozônio, pessoal, é um cheiro característico, que é aquele cheiro depois de chuva. Quando você tá vendo uma chuva e tá tendo uma chuva, você vê aquele cheiro que sobe, você fala, puxa, não é um cheiro tão legal. Tem gente que gosta daquele cheirinho de chuva, mas não tem um cheiro tão característico. O oxigênio não tem o cheiro. Aí você tem a diferença dessas moléculas em solubilidade de água, 0,64 para o ozônio, 0,049 da água, densidade de cada um e potencial eletroquímico, tá? O potencial eletroquímico é muito legal, porque aí você sabe como que você pode lidar com N. Deixa eu ver aqui, a Shirley está perguntando, tudo bom, Shirley? Legal. A água ozonizada é indicada para a limpeza de feridas infeccionadas. Pergunta, infeccionadas? Não seria caso de indicar para escarras? Maravilha, total, padrão ouro, Shirley, padrão ouro. Não, vocês vão ter a oportunidade de olhar aqui, não só a limpeza das feridas ele já é um protocolo inicial. Você já inicia o tratamento de qualquer ferida com a água ozonizada, porque é ela a primeira frente de asepsia que você vai colocar. Aí depois você pode fazer uma bag, que é uma bolsa com gás ozônio, claro, dependendo do que você quer. Uma bioestimulação vai ser uma microgramagem menor. Você quer uma ação fungicida, virucida, bactericida, você vai jogar uma dose maior. E aí, por último, quando o seu paciente vai para casa, você pode ainda dar como um tratamento de demora um óleo ozonizado, ou seja, você entrou com tudo na pessoa. Você entrou com a água naquele primeiro momento ali crítico, o momento crítico é a água ozonizada que você vai usar ou o gás, depois você incrementa com o gás e por último que ele vai ter uma ação mais prolongada e você pode controlar ele um pouco à distância, porque ele não vai estar com você todo dia, é fazer uso do óleo ozonizado maravilhoso. Só que tem que ser tudo isso, gente, tem que ser de máxima excelência, máxima qualidade. Quando a gente fala isso, a gente não fala, pessoal, a gente não fala em ozonioterapia. Quando a gente quer dizer para vocês máxima excelência, a gente tem costume de ficar bravo com as pessoas, falar, mas você não precisa ter o melhor dos materiais, mas você tem que ter um material seguro. Então, quando você tiver uma máquina de ozônio, você tem que saber que de um lado está entrando oxigênio, mas você tem que saber o quanto de oxigênio entra para aquela máquina que está produzindo. Por isso que eu falei para vocês, a máquina que eu uso, a máquina da Filozon, ela tem um fluxômetro dentro da máquina. Então não importa
não importa o quanto eu colocar no registro para sair de oxigênio, se é mais ou menos, se a minha máquina está pedindo 20 microgramas, é 20 microgramas que ela vai produzir. Então, sempre ter isso na cabeça. Você vai ter um tratamento de qualidade, gente. O melhor ozonioterapeuta não é só aquele que sabe, mas sim aquele que tem uma máquina de qualidade, que pode produzir um ozônio de qualidade. Mas muito legal, Sheila, essa sua pergunta foi nível top. Depois vocês vão dar uma olhada aqui. Ó, vou mostrando para vocês aqui, mais um pouquinho. Potencial de oxidação do ozônio. O ozônio tem um elevado potencial de oxidação de 2,07 em comparação com o cloro, que é 1,36, ou seja, já está no passado aquela piscina que a gente usa o cloro para piscina. O ozônio é a melhor saída para você estar utilizando. E o oxigênio, que é 1,23. Olha o potencial de oxidação do ozônio. Ele só perde para o radical livre hidroxila, tá? E o ozônio é o terceiro maior oxidante na natureza, tá? Ele pede, se eu não me engano, para o flúor e para um outro que agora eu não sei qual que é. Acho que é o radical hidroxila mesmo. Entre os produtos químicos normalmente usados no tratamento de água, portanto, ele é capaz de oxidar muitos compostos orgânicos e inorgânicos presentes na água, tá? Também vou passar um pouquinho rápido aqui nessa tabela para a gente não ficar muito preso nesses números, que quando vocês estudarem, vocês vão ter a oportunidade de consumir isso aqui. Aqui é bem legal, pessoal. Isso é bem legal dar uma olhada. É número, mas é bem legal. Ó, o ozônio ele é um gás muito instável, tá? E aí ele logo se recompõe em oxigênio. Vocês olharem aqui um pouquinho abaixo da tabela, você vai ver 2O3 é a mesma coisa que 3O2, tá? Por isso não é possível armazenar ele. Aí isso que a galera às vezes não entende. Pô, mas eu tenho que ir no consultório e fazer ali na água na hora, porque a gente tem um tempo de utilização muito pequeno. Para quem faz harmonização sabe o que eu estou falando quando a gente fala de IPRF. Você tem ali de 10 a 15 minutos para aplicar aquele IPRF no paciente. E se você ozonizar esse IPRF, ferrou. O tempo diminui mais ainda, porque a gente turbinou aquele IPRF, ele está mais ativo ainda do que o normal. Se você tem 15 minutos, cai para 10 o tempo que você tem para fazer uma harmonização com o IPRF, tá? Mas também você vai ter um IPRF de altíssima qualidade, né? Então, não dá para armazenar. A velocidade de dissociação do O3 para O2 é muito dependente da temperatura também que você vai utilizar, tá? No caso do gás, tá? E a concentração do ozônio, né? Quanto maior a concentração e maior a temperatura, maior vai ser essa dissociação e vice-versa. Zinho, e aí, tudo bem, Zinho? Também é um grande amigo da faculdade também. Legal que você está aqui. Então, pessoal, no tempo do gás do ozônio, se você tiver, vamos supor, você fabricou ali o gás e você tem uma temperatura que aqui em São Paulo é normal você achar essa temperatura de 20 graus. Então, você fez ali 20 microgramas e você tem uma temperatura de trabalho ali a 20 graus. O tempo de meia-vida do teu ozônio naquele tempo de trabalho do seu consultório é de 26 minutos. Olha só o tempo de meia-vida que você tem. Aqui, quando você tem 5 graus Celsius, estou indo um pouquinho para frente para a gente não ficar muito na tabela. E aí, meu queridão, tudo bonzinho? Legal você tá aqui, cara. Então, ó, quando a gente chega aqui, vamos comparar assim, só de longe, os 20 graus Celsius, quando você fabricou aqueles 20 microgramas, tá? Esses 20 microgramas sou eu que estou falando para vocês aqui. Esquece os outros números. Você tem 26 minutos para trabalhar com aqueles 20 microgramas numa temperatura da sua sala a 20 graus Celsius. Por isso que o ozônio é bem legal. Eu gosto dessa parte do ozônio. Se você está no teu consultório e na tua sala está 5 graus, você já tem 101 minutos para trabalhar com ozônio. Olha a diferença. Quando eu for dar uma aula de água ozonizada para vocês, que até para vocês, quando vocês forem fazer a ozonização com água do circuito de água do seu equipo, eu vou explicar para você qual é o melhor tipo de água, a melhor temperatura da água e a melhor superfície de contato das bolhas para produzir o ozônio, tá? Então, ó, pessoal, vou continuar aqui, tá? Qualquer coisa. Esse também é um gráfico, gráfico super legal do tempo de decomposição da água, tá?
Olha aqui, pessoal. Então aqui você tem uma concentração de ozônio. Nós estamos partindo de um teto de 100 microgramas, tá? E aqui embaixo, pessoal, você tem o tempo em horas. E aqui nas setas você tem a temperatura. Então, olha só, 100 microgramas a 30 graus de temperatura, você deve ter aqui mais ou menos 20 e poucos minutos de tempo para você fazer o seu tratamento, tá? E aqui, ó, conforme você vai diminuindo a temperatura, olha isso daqui, pessoal, muito legal. Conforme você diminui a temperatura, você joga para longe o tempo de uso desse ozônio. Então, olha aqui, ó, de 0 a 300, aqui, você tem em horas. Olha que coisa absurda. Então, se você trabalhar com ele a 5 graus, lembra que eu falei para vocês quando eu mostrei, na outra live eu vou mostrar para vocês eu fazendo água ozonizada no consultório. Eu normalmente entro com ela a 10 graus Celsius, mas olha a diferença de 10 graus para 5 graus. Normalmente eu tenho ela a 10 graus Celsius ali e manipulo para colocar no equipo, e ela fica por um dia ativa do ponto de vista terapêutico, tá? Então, aqui vocês têm essa composição de longevidade do ozônio, ele é temperatura dependente para colocar a longevidade dele, tá? Deixa eu ver o que a gente vai ter aqui. Isso aqui eu vou dar uma breve lida para vocês. Nossa, já daqui a pouco 20 minutos acaba. A live hoje foi rápida. Então, ó, a transferência de ozônio de gasoso para o líquido. Como ele é um gás, você vai ter que ter mecanismos apropriados para o contato desse gás. Era aquilo que eu falei para você. O ozônio, para ele ter uma baita qualidade no resultado final para você usar ele terapeuticamente, aquele gás, na hora que você promove a transferência através de um difusor de bolha numa superfície, que normalmente vai ser a torre de vidro ou um recipiente de vidro, a torre ela é melhor, então você vai ter o gás batendo ali na torre de vidro. Então, conforme ele encosta no vidro ali, em contato com a água, e quanto menor essa bolha, melhor é o ozônio que vai formar, tá? Mais ou menos para vocês entenderem ali. Então, é o que está escrito nesse slide aí, é o que é para vocês estarem pegando, ó. Isso que eu estou falando para vocês, ó, é fundamental evitar que essa água reflua através do difusor que você tem, tá? Que vocês viram quando eu fabriquei, mas na próxima live eu vou colocar a live de eu fabricando a bolha, porque não vai dar tempo de usar hoje, é mais de 15 minutos, tá? Então essa água não pode voltar. E aí você tem aqui o tamanho das bolhas que você quer trabalhar. Então é aquilo que eu falei para vocês. Quanto menor a bolha, quanto mais bolhas vocês tiverem, quanto menor o diâmetro, melhor é a qualidade do ozônio, tá? E aí você tem as vantagens, desvantagens. Quando você tem uma bolha grande, dependendo do tamanho da bolha que você produz, né? Por isso que o ozônio ele é bem complicado quando a gente fala que a qualidade do ozônio que você está fazendo ela é baixa ou ela é alta. Porque depende de como você está manipulando e você tem que ser criterioso para manipular. É aquela coisa, se você é criterioso numa coisa, vai ter um resultado eficiente. Se você não tem critério para produzir algo, provavelmente você vai produzir algo de má qualidade, né? Então, apesar de baixo custo, ele vai ser ineficiente. Claro, você vai produzir, vamos supor, 60 microgramas ali numa solução de água, você pode colocar na água bidestilada, que é maravilhosa, ou água de osmose reversa, você vai ter uma perda de mais ou menos 10 a 25% dessa quantidade de ozônio, tá? Fácil de configurar, baixa energia. Aí às vezes você vai ter alguns problemas quanto à coluna, difícil de usar vazão, da pressurização, isso que acaba diminuindo um pouquinho. Aqui mostra um pouco da injeção de Venturi, mas é para outras coisas, é para uso industrial, que a gente às vezes acaba também no curso falando um pouco para vocês sobre o uso do ozônio a nível industrial, para vocês saberem o que é, até mesmo porque se um dia vocês forem
ver alguma coisa que está sendo administrada com odiônio, você saber a escala industrial, não só a medicinal, né? Deixa eu ver aqui, também de Venturi. Aqui, ó. Aí você tem a solubilidade na água. A solubilidade é a propriedade da substância química sólida, líquida ou gasosa, que é chamado de soluto. Para você dissolver em um sólido, líquido ou solvente gasoso, usualmente nós estamos familiarizados com o oxigênio. Nós respiramos todos os dias. Os peixes vivem debaixo da água também e utilizam oxigênio. Significa que o O2, pessoal, é solúvel com a água. O ozônio é 13 vezes mais solúvel em água do que o próprio O2. Ele é 13 vezes mais solúvel, tá? Você tem aqui e aí voltando naquilo que a gente conversou no começo. Condições que afetam o nível de solubilidade de um gás na água. A temperatura da água, a pressão da água também vai influenciar muito. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade do ozônio. A pressão também com que você põe esse gás. Se você tem uma pressão aumentada, vai ter um aumento também dessa perfusão do ozônio na água. Você também tem a alta pressão, vai aumentar a solubilidade, concentração do gás, e aí, claro, o que você quer naquele local. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente fala de concentração, é o que a gente quer. Você quer um efeito bactericida? Manda ver, aumenta essa concentração. Você quer um efeito bioestimulador? Você vai colocar uma concentração pequena. Por quê? Você pode falar, depois na próxima live vocês vão ver uma banheira de ozônio. Se você quer bioestimulação, é menos microgramas que você vai colocar naquele tratamento, naquela terapia, né? O difusor também, a qualidade do difusor, que nem você pegar uma pedra de aquário, vai ser um difusor? Vai, mas que qualidade de bolha que esse difusor vai te proporcionar? Hoje você tem, o Japão já deve estar até fabricando, mas o Japão tem um difusor hoje de nanobolhas. É assim, você vai poder ficar, se a gente hoje, o máximo que a gente fica é 24 horas com a água ozonizada, a gente vai poder ficar com meses. Então vocês têm noção do tanto de melhora técnica que isso vai ter, né? Aqui vocês vão ver bem legal, esse quadro é bem legal. Aqui, ó, a condição que afeta a solubilidade do gás na água. Então aqui a água a 30 graus Celsius, ela vai ter menos bolha do que em 10 graus Celsius. Então assim, se você tem uma água, no caso fabricando ozônio, a 30 graus, você vê que tem poucas bolhas nesse meio, tá? E quando você tem uma água mais gelada, com uma temperatura menor, olha, pessoal, o quanto de bolha de ozônio você tem. Então, o que quer dizer isso? Você tem um grau de potencialidade de saturar essa água com ozônio, ela vai estar muito mais ozonizada do que a outra. Porque o ozônio, em contato com qualquer agente agressor ou nocivo ao nosso organismo ou meio ambiente, quanto mais bolhas você promover naquele meio líquido, maior vai ser as explosões que você vai promover, o maior contato do ozônio com esse agente agressor. Essa é a parte legal, entendeu? Então, ó, vou mostrando aqui para vocês, ó, de novo aqui, ó, conclusão, ó, as pressões de água mais altas resultam em maiores níveis de ozônio dissolvido. Por quê? Porque sempre que você vai fazer um tratamento, ou sempre que você tem um objetivo, um target, ou um alvo do seu tratamento, tudo que você fizer em matéria de concentração do ozônio, em matéria de pressão que você vai empregar, o quanto você vai estar diluindo aquilo, e os pontos que você vai aplicar, olha quantas condicionantes tem para variar o resultado ter uma variação do resultado do seu tratamento. Então, se você tem uma pressão baixa, você tem uma concentração X de ozônio na água, que eu não vou colocar se ela é boa ou ruim, mas você tem isso aqui é um fato, tá? E se você tem uma pressão maior, no caso aqui 20 psi de pressão, você tem uma concentração de ozônio 4 vezes maior, entende? Então, assim, é muito legal, tá?
Vou continuando aqui para vocês. Pessoal, qualquer dúvida, pode perguntar. Lembrando, essa segunda live ela é um pouquinho chata porque eu entrei com esses termos um pouco mais técnicos. Por quê? Nas próximas lives eu vou entrar com parte clínica mesmo e vocês vão ter que ter essas coisas mais químicas na cabeça para saber o que eu vou fazer nos tratamentos, tá ok? E aí você tem a dosagem de ozônio versus o ozônio dissolvido, tá? Então ali você tem a quantidade de ozônio aplicada na água, ela não permanece no mesmo valor, porque o ozônio dissolvido ele vai ser reduzido pela condição da água, como a temperatura, agente patogênico que você tem ali interagindo com aquele ozônio aplicado, orgânico, e aí para você obter um nível de ozônio dissolvido, você tem que adicionar ozônio até reagir com os contaminantes e outras condições de reação com o ozônio, tá? Então ali você tem, quanto mais você colocar ali de ozônio, depende vai da água, do meio que você quer tratar, se você sabe que aquele seu meio está bem comprometido, você tem que entrar com uma carga grande. É que nem no caso da piscina, se você já tem uma água bem controlada, você vai poder promover uma dosagem menor para manutenção, mas se você vai colocar uma dose de ataque inicial, essa dose vai ser maior, tá legal? Aqui é bem legal, pessoal. Esses daqui, se vocês quiserem printar a tela, lá na aula a gente fala assim, ó, tira foto, né? A próxima live vai ser terça-feira, Jair, terça-feira. É toda terça e quinta às 8 horas. Eu ia fazer uma live na terça que vem de gestão, mas eu vou continuar com o ozônio. Então, a semana que vem não vai ser gestão, vai ser ozônio, tá? Então, na terça-feira, 8 e na quinta-feira, 8 horas de novo, tá? A gente, lembrando, pessoal, eu vou dar sequência no conteúdo. Quem perdeu os primeiros, agora tem o IGTV e você pode assistir novamente, tá? Nós vamos estar passeando pela ozonioterapia. Garanto para vocês que no final das lives, quando a pandemia acabar, vocês vão ter na cabeça de vocês se vocês querem mesmo fazer ozonioterapia ou não. Tá bom? Fiquem à vontade. Se precisar de qualquer dúvida comigo, é só falar. Pode me ligar, pode perguntar que eu estou à disposição. Lembre, voltando, esse slide é top. Então aqui, o ozônio ele é um gás oxidante, que normalmente não é deletério aos mamíferos em baixas concentrações, mas letal aos micro-organismos, como as bactérias, claro. O ozônio, assim como qualquer agente oxidante, ele pode ser tóxico se não manuseado corretamente, ou seja, em altas concentrações. E o único órgão do nosso corpo que ele não responde bem ao ozônio é o pulmão, tá? Ele é o único que não consegue ter uma resposta positiva à ação imediata do ozônio, à presença imediata do ozônio. Então você não pode inalar o ozônio, você não pode deixar o seu paciente inalar o ozônio ali in natura. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre inalação de ozonídeos, que é da ozonização do óleo do óleo de azeite. Aí você ozoniza o azeite e aí nebuliza aquilo e ele vai fazer uma inalação, mas não tem nada a ver, ele vai estar inalando ozonídeo, que é um subproduto do ozônio, não o ozônio, tá? É um pouco meio complicadinho, mas depois que vocês pegam a mão, é a coisa mais gostosa do mundo lidar com ozônio. Gente, o ozônio, hoje eu posso falar para você que o ozônio e o laser, eles são irmãos gêmeos univitelínicos. Hoje um dentista que ele tem o ozônio à disposição no consultório dele mais o laser terapia, ele vai ser um dentista muito mais resolutivo do que os outros, tendo a mesma mão para qualquer tipo de tratamento, seja endo, pério, harmonização. É indiscutível isso, pessoal. Vocês podem colocar para discutir com qualquer um. Você pode colocar o mesmo indivíduo, o mesmo, replica ele, que ele faz bem a todas as coisas que ele faz, ele tem do ozônio à disposição, principalmente o ozônio, mas o laser também, a qualidade do laser é fenomenal. Estamos falando aqui de ozônio, claro, né? Mas esse dentista, esse profissional, ele vai ser muito mais resolutivo para os casos do que os outros. Então, lembrando aqui, entrando a nível de concentração. Quando vocês têm aqui 0,1 ppmv ou 0, né? Ou seja, 0,2 microgramas por milímetro cúbico, por metro cúbico, você começa a ter o teu paciente, então aqui, esquece esses números, tá? Mas aqui a gente está colocando uma escala da menor para maior.
Então, pessoal, conforme, se vocês errarem a mão com o seu paciente, o que você começa a ver ele ter, qual reação ele começa a ter na tua cadeira ali na hora. Lembrando, gente, o tratamento do ozônio, a resposta é na hora. Não tem essa coisa de mandou para casa e vai ser feliz. Ele é feliz ou triste ali na cadeira de vocês. Então, numa dosagem pequena em que aquele organismo reflete para você uma ação negativa, você já vai ter um lacrimejamento e irritação do trato respiratório superior. Ele já começa a tossir, lacrimejar, separa na hora de fazer o ozônio. Para. Aqui, aumentou um pouco essa dose, você já começa rinite, tosse, cefaleia, náusea, pessoas predispostas podem desenvolver asma. Então, olha só gradativamente o que você pode pôr no seu paciente. Então, você pode ter um edema agudo do pulmão, lembrando que eu falei para vocês, o pulmão não tolera o ozônio. Os nossos outros órgãos toleram, você vai ajudar demais com a ozonioterapia, mas o pulmão não tolera, tá? E você pode ter uma parada respiratória. E a 20 miligramas por metro cúbico, você ofertando isso para o teu paciente, ele pode ter morte em até 4 horas. E com mais de 50 ppmv, você pode matar ele em minutos. Então, pessoal, a gente brinca nas aulas de ozonioterapia que você pode matar alguém e ninguém vai saber de onde que ela morreu, porque o ozônio depois ele virou oxigênio. Então, como que você vai saber que a pessoa morreu ali por causa do ozônio? Vai saber, claro, foi no consultório, sabe que você mexe com o ozônio, mas depois que você teve esse efeito adverso no seu paciente, aquele efeito adverso daquele ozônio que ferrou com a vida dele, já virou oxigênio. A prova do crime não está mais lá, entende? Então, pessoal, falando para vocês, o ozônio ele é muito resolutivo? Mas ele não é uma brincadeira. Se vocês olharem os fóruns de ozonioterapia, eu faço parte de muitos grupos no Facebook de ozonioterapia. A galera meio que viaja por causa dessas partes de protocolo. Tem uma galera que ela liga para você e fala assim, olha, me dá o protocolo para eu fazer para enxaqueca. Me dá um protocolo para eu fazer para dor aqui no ombro, porque eu tô com uma tensão. Cara, você não sabe qual é o protocolo. Quando você vai dar fazer um tratamento, uma terapia para o teu paciente, é em cima da dose que ele tolera. É uma receita. O teu paciente no futuro, ele vai se tornar, ele vai ter uma dosagem individualizada, tá? Entrando um pouquinho na parte de gestão pessoal e gestão do consultório, que a gente tem aqui 2-3 minutos só. Gente, tudo que vocês estão fazendo, e eu acho que a grande maioria aqui são de alunos lá da Dani da harmonização. Mas o resto que não está na harmonização são amigos meus que estão aqui no Facebook. Quanto mais você sabe, quanto mais conhecimento você tem, melhor profissional você vai ser. Mas existem coisas, e a gente fala isso para vocês, que nem eu brinco com umas amigas minhas, que a harmonização é a menina dos olhos hoje da odontologia. A harmonização é a ortodontia do passado, entende? A implantodontia. Hoje a harmonização está na cara do gol. Mas, pessoal, o ozônio, ele é muito resolutivo. O ozônio, se vocês tiverem um problema ali vai fazer uma harmonização, já está começando a ter uma isquemia, você pega ele no ato ali. Claro, você pode lançar mão de uma hialuronidase? Pode, mas o ozônio ele vai te ajudar demais numa situação dessa, tá? O teu paciente está com uma ação de dor muito grande, aplica o ozônio dele no consultório que você vai ver o resultado muito bom. Cirurgia de terceiro molar, periodontia, endodontia, vocês vão... Mas isso é só vivendo, é que nem aquela coisa, né? A gente brinca, só sabe o que é um filho quem tem um filho. Eu posso no máximo aqui passar tudo isso aqui para vocês, mas é pondo a mão que vocês vão saber que o negócio é bom, tá? E
E aí vocês vão ver a diferença, vocês vão falar, puxa, aquele profissional que eu era, tinha o antes e tinha o depois do ozônio. É que nem quem faz, acho que hoje a harmonização deve falar isso. Tem o antes e o depois da harmonização. Gente, eu tenho menos de 30 segundos. Hoje foi um pouquinho mais pesado em matéria de conteúdo, mas nas próximas vão ser bem mais legais, que essa parte de conteúdo passou de fórmulas, tá ok? Tenham um bom final de semana, um ótimo feriado, beleza? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, quiserem saber sobre o curso, eu passo para vocês, eu dou o telefone da FAUNIP, da pós-graduação, e vocês podem lá estar fazendo o curso, mas podem mandar o WhatsApp para mim. Grande beijo a todos. Até mais. Se cuidem.